Seja bem-vindo a este canal. Hoje eu vou ler um trecho do livro Um Cidadão do Mundo que Ama a Paz. O livro é este aqui. Mais informações sobre o livro você encontra na descrição deste vídeo. E eu vou ler um trecho que eu achei muito interessante, na página 124. Então, vamos à leitura. Quando recebia meu pagamento, comia sopa de feijão na estação de trem de Chorrian. Para não esfriar a sopa de feijão quentinha, a panela vinha embrulhada em um velho cobertor. Assim que comprava, comia imediatamente um prato de sopa de feijão e abraçava aquela panela por mais de 1 hora para aquecer meu corpo congelado por trabalhar a noite inteira no porto. Naquele tempo, dormia no albergue público de Chorrian. O quarto era tão pequeno que tinha que dormir na diagonal e, mesmo assim, as pernas encostavam na parede. Contudo, foi naquele lugar que escrevi, com um lápis apontado com todo carinho, os manuscritos originais que seriam a base do princípio divino. A pobreza do dia a dia não era problema. Ainda que ficasse no meio do aterro de lixo, nada é impossível quando se estabelece uma vontade. Won Pil-kin tinha passado dos 20 anos e também fazia todo tipo de trabalho. Ele era garçom em um restaurante e trazia o arroz queimado do fundo da panela, que fervíamos e comíamos juntos. Com sua habilidade de desenhar bem, ele também conseguiu um emprego como pintor na base dos soldados americanos. Nessa época, subiu o morro Bon Net Col, que ficava no bairro Bon Il, e construiu uma casinha. Bon Net Col ficava perto do cemitério público e lá não havia nada além de um vale de pedras. Como eu não tinha meu próprio terreno, preparei um pequeno terreno na subida do morro e fiz a base de um casebre. Como não tinha pá, pegava uma pequena pá do vizinho e devolvia sem o dono perceber. Junto com Won Pil-kin, rachava as pedras, cavava a terra e levava as pedras para fazer os tijolos. Levantei as paredes com uma mistura de terra e palha e, arrancando os 4 lados de uma caixa de papelão, ganhada da base dos soldados americanos, cobrimos o telhado. O chão foi revestido com plástico preto. Aquele era o barraco dos barracos. Por ser encostado em um grande rochedo, no meio do quarto tinha uma grande pedra. Atrás da rocha foram colocados todos os móveis que nós tínhamos, uma escrivaninha baixa e o cavalete de pintura do Won Pil-kin. Quando chovia, jorrava água como uma fonte dentro do quarto. Embaixo do chão corria um riachinho e eu ouvia o som da corrente de água. Era um quarto muito poético. Por dormir em um dormitório tão frio como aquele, cheio de goteiras e com água correndo por baixo, o nariz sempre escorria. Apesar disso, mesmo com um pedaço do quarto, ficava muito feliz por ter um lugar onde podia me deitar com o coração tranquilo. Além disso, como estava percorrendo o caminho para fazer a vontade de Deus, no meio daquele ambiente miserável, não tinha nada além da esperança me preenchendo. Quando Won Pil-kin saía de casa para trabalhar, na base dos soldados americanos, ia até bem embaixo do morro para me despedir dele. E quando ele voltava do trabalho à noite, também o recebia lá embaixo. No resto do tempo, sem dormir, não fazia outra coisa senão escrever o princípio divino original, sentado na escrivaninha baixa com o lápis bem apontado. No pote podia faltar arroz, mas o quarto estava cheio de pontas de lápis. Para que pudesse me concentrar em escrever, Won Pil-kin ficava ao meu lado me ajudando, tanto material como espiritualmente. Depois de trabalhar o dia inteiro, provavelmente ele ficava muito cansado, mas ainda assim, mestre, mestre, ele me chamava e me seguia por todo lugar. Sabendo que muitas vezes estava cochilando no banheiro
pela falta de dormir, ele me seguia até quando eu saía para o banheiro. E muito mais que isso. Gostaria de ajudar em algumas coisas, mesmo que pequenas, no livro que o mestre está escrevendo, ele dizia. E para ganhar dinheiro extra a fim de comprar os lápis que eu usava, ele começou a pintar retratos dos soldados americanos. Naquele tempo, era moda entre os soldados levar o retrato da esposa ou da amante antes de voltar para sua pátria. Os soldados pagavam $4 por cada retrato, do tamanho de uma cartolina, que ele pintava sobre tecido engomado na base de madeira. Tinha tanta gratidão pelo coração de Won Pil Kim que, enquanto ele pintava, eu o auxiliava em silêncio. Depois que ele saía para trabalhar na base americana, engomava o tecido e cortava a madeira para deixar as molduras prontas. Antes dele voltar do trabalho, deixava todos os pincéis limpos, comprava as tintas necessárias e as preparava. Ele desenhava com lápis 4B sobre o pano engomado. No início, ele pintava 1 ou 2 retratos, mas depois ficou famoso e chegava a passar a noite sem dormir para fazer de 20 a 30 pinturas. Quando o trabalho aumentou, até eu, que antes só dava conselhos, comecei a pegar nos pincéis. Depois de Won Pil Kim fazer os contornos dos rostos, eu pintava os lábios e até as roupas. Todo o dinheiro que ganhávamos juntos, tirando apenas para os gastos com lápis e material para desenhar, gastamos para o trabalho da igreja. Era importante deixar a palavra de Deus escrita, mas era mais importante avisar a sua vontade o mais rápido possível para o maior número de pessoas. Bom, esse foi um trecho do livro Um Cidadão do Mundo que Ama a Paz. Se você deseja saber o resto dessa história, continue acompanhando os vídeos do canal e também veja os vídeos anteriores que tem. Se você gostou, curta esse vídeo. Eu espero vocês para a próxima leitura. Até mais!